Uma doença autoimune que age em silêncio. Um diagnóstico que frequentemente chega tarde demais. E consequências que vão muito além do seu intestino. Afinal, você realmente sabe o que acontece dentro de você? Por que é tão difícil fazer diagnóstico dessas doenças? Porque ele se confunde com várias outras doenças. Esses pacientes, invariavelmente, 8, 10, 15 vezes no pronto-socorro com diarreia, recebem um probiótico ou um remédio para verme e acabam liberando para casa. Talvez seja o fator mais importante e mais preponderante da gente estar tendo um aumento muito grande na prevalência da doença, que são os alimentos industrializados. Hoje a gente consegue atingir a remissão dos pacientes com doença inflamatória intestinal, e que eles ficam anos com a doença em remissão. Você faz uma colonoscopia, não tem nada, está completamente cicatrizado. Ele está curado? Não, ele está com a doença controlada. Imagina você ter que 15, 20 vezes, você viajar vira um inferno, né? E ainda é um tema que as pessoas têm vergonha de falar. Eu acho que é só focar que diarreia mais que 2 meses não é normal, pessoal. Olá a todos, sejam novamente muito bem-vindos aqui ao 12º episódio do Triuncast. Eu sou o Dr. Thiago, sou médico urologista, sou host aqui do podcast. E hoje eu estou aqui com o meu amigo, Dr. Lucas Boarini, ele que é médico proctologista, membro titular aí da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, também mestre em ciências em gastroenterologia pela USP e membro também do grupo de estudos de doenças inflamatórias intestinais aqui do Brasil, né, Lucas? E Exatamente. Também do European Crohn and Colitis Organizations, é isso? Falei certo? Exatamente. Pô, Thiago, é um prazer estar aqui com você, hein? Show, obrigado por aceitar o convite aí. Lucas foi meu colega de residência aí durante a cirurgia geral na Santa Casa. Foi onde eu conheci, tive a felicidade de conhecê-lo. E Lucão, como é que foi essa sua história aí? Como é que surgiu essa questão pela doença inflamatória? Como é que foi sua trajetória aí até chegar nesse nicho super especialista em doença inflamatória intestinal? Não, perfeito, né? E realmente não é uma decisão, quando a gente acaba a cirurgia geral, entra na especialidade, a gente não sabe o que vai fazer, né? Surgem tantas oportunidades. E quando eu comecei a coloproctologia, eu tinha um professor que realmente ele era um grande especialista, que é o Dr. Diblan, um cara que ainda respeito muito. E lá no hospital a gente fazia toda a condução da parte clínica, da parte cirúrgica, tinha uma avaliação nutricional, mas a gente conduzia o paciente tanto na parte ambulatorial, quanto durante internações, quanto durante uma cirurgia. Então, de fato, eu conseguia ver todas as etapas, porque muitas vezes na doença inflamatória intestinal, por ser uma doença inicialmente clínica, ela é meio dividida por os gastroclínicos podem acompanhar, assim como os coloproctologistas. E no hospital, quem fazia toda essa condução éramos nós, então acabei pegando gosto, então eu saí da residência com uma confiança, que a gente tinha um volume muito grande. E aí quando saí eu falei, não, realmente acho que é isso que eu quero seguir. E aí eu acabei emendando o mestrado na USP, direcionado exclusivamente para doença inflamatória intestinal, fiz um ambulatório lá, e aí eu comecei essa trajetória, foi bem bacana, assim, né? E o que é doença inflamatória intestinal? A gente tem uma leve noção, né? Enfim, eu lembro da Santa Casa, a gente operar os pacientes com complicações, né, de doença de Crohn, fístula. Mas da onde surge? Qual que seria a melhor definição para uma doença inflamatória intestinal? Perfeito. Então, primeiro de tudo, ela é uma condição autoimune. Tá? Então, ela é uma condição crônica que causa uma inflamação no intestinal de caráter crônico e progressivo. Essa doença ela é característica por períodos de atividade e remissão. Então, o paciente vai ter alterações intestinais, mas ele começa a ficar bem, aí depois ele piora de novo. Mas o mais importante é que não vai ser uma diarreia de 2, 3 dias. A gente vai começar a pensar em alterações intestinais por mais de 30 dias. Então, se a gente for pensar na definição, são doenças autoimunes crônicas que têm uma progressão ao longo do tempo. Entendi. E a gente tem as duas principais, né? A doença de Crohn e a retocolite. Tem mais alguma ou geralmente acaba entrando nessas duas? Ou enfim, às vezes a gente sabe que isso às vezes muda, né? Entra alguma outra, subclassificações que acabam entrando. Não, a grande maior parte é definida pela doença de Crohn e retocolite ulcerativa. A gente tem a presença da colite microscópica, que também a gente classifica como uma doença inflamatória intestinal, mas é algo um pouco mais raro e menos estudado. Tá? Porque realmente a gente depende de um patologista muito bem qualificado para essa definição. Então, basicamente, quando a gente fala de doença inflamatória intestinal, a gente vai estar falando de doença de Crohn e retocolite ulcerativa, assim. E das faixas etárias aí que geralmente são mais acometidas,
Tem alguma diferença entre as duas, né? Acho que você podia comentar também, enfim, qual que é a grande diferença da doença de Crohn, da retocolite. Eu lembro que a doença de Crohn podia pegar o intestino inteiro, inclusive boca, né? Exatamente. E a retocolite, como o próprio nome diz, geralmente é restrita ao colo e ao ânus. Eu falo que essa resposta é que cai no vestibular, né? É o que cai na prova de residência do R3. Exatamente isso. Mas vamos falar, então, não tem muita diferença em relação à incidência das duas doenças, tá? Então, mas elas têm uma incidência bimodal, ou seja, elas vão ter duas faixas principais, mas elas não são exclusivas dessas duas faixas, tá? Então, ainda pode pegar em todo o segmento da vida. Então, pode ter criança com uma doença muito precoce, mas geralmente, então as duas faixas é entre a segunda e a terceira década de vida e entre a quinta e sexta década de vida tem um segundo pico, tá? Mas em todos os períodos a gente pode ter o desenvolvimento da incidência em si e o desenvolvimento da doença inflamatória intestinal, tá? Quando a gente fala em relação à diferenciação, os sintomas eles podem se confundir muito. Então, pelos sintomas, é difícil a gente classificar entre uma ou outra. A gente vai precisar do exame endoscópico que a gente vai falar mais para frente. Mas, basicamente, a retocolite ulcerativa ela é uma doença, como o próprio nome diz, que ela pega o intestino grosso na maior parte dos casos. Então, ela vai iniciar no reto e vai progredir essa inflamação de forma contínua e ascendente. Então, ela começa no reto, aí progride para o sigmoide, aí progride para o cólon descendente. Então, é uma inflamação contínua. Outra característica é que ela pega mais só a parte mais superficial do cólon. Então, vai pegar mais a parte interna, vai pegar mais a mucosa, tá? Quando a gente está falando em relação à doença de Crohn, ela pode pegar de fato da boca até o ânus. Geralmente são inflamações salteadas. Então, ela pode pegar, por exemplo, o ilho terminal, que é o intestino fino, vai pegar o reto. Mas entre essas inflamações pode ter a sadia. E outra característica que é bem peculiar dela é essa inflamação transmural, ou seja, ela pode pegar todas as camadas do intestino. E por isso que ela tende a complicar mais. Por isso que ela tende a formar fístulas, por isso que ela pode formar estenose, que é por conta desse acometimento transmural, por isso que é mais comum. Eu entendi, eu lembro quando a gente operava um caso na Santa Casa que era Crohn, né? E se eu não me engano, eu lembro que teve uma paciente que a gente operou com suspeita de apendicite. Sim. E que quando fez a laparotomia, era uma doença de Crohn que tinha perfurado, né? E geralmente esses pacientes eles têm múltiplas cirurgias, né? Acaba grudando, enfim, tem aderência intestinal. É uma vida sofrida, né? De quem tem Crohn do ponto de vista de, acho que quando o diagnóstico ainda não está feito adequadamente. Por que é tão difícil fazer diagnóstico dessas doenças? Não, perfeito. Por que é tão difícil o diagnóstico? Porque ele se confunde com várias outras doenças. Esses pacientes, invariavelmente... Então, vamos falar em relação primeiro aos sintomas, que eu acho que vale a pena a gente estabelecer isso, né? Cada paciente vai ter um sintoma diferente. Eu falo que tem várias doenças de Crohn. E eu comparo de uma forma, assim... Até para o paciente entender, como se fosse, por exemplo, raça de cachorro. Eu falo, mas não é que eu estou chamando você de cachorro, não. Mas é porque, para a gente entender. Então, por exemplo, tem o Pincher e tem o Dog alemão. Cara, não tem como você falar que é uma mesma raça. Fala, cara, não é possível que você chama cachorro um Pincher e um Dog alemão. Mas a gente chama tudo isso de cachorro. E na doença de Crohn vão ter várias doenças de Crohn. Vai ter a doença de Crohn que só vai pegar a região anorretal. Vai dar uma só fístula. Vai ter doença de Crohn que só vai pegar o ilho terminal e o sintoma vai ser todo diferente. Vai ter doença de Crohn que pode pegar só o esôfago. Vai ter doença de Crohn que pode pegar só o intestino fino. Então, cada paciente vai ter um sintoma diferente na doença de Crohn. E o que caracteriza essa pessoa como ter doença de... Obviamente, a gente vai falar isso mais profundo, mas é o tipo de acometimento do intestino. Isso. Muito por conta de quais genes são acometidos... vai ter um direcionamento para certa região ou não. Entendi. Se você controla a doença, ela pode se limitar ao ilho terminal. Se você não controla, de fato, pode progredir essa doença e pegar outras regiões, entendeu? Então, tem essa questão que tem doença que nasce leve e vai continuar leve, tem doença que nasce grave desde o início e se você não tomar uma medida mais agressiva, ela realmente pode progredir mais rapidamente. Então, tem essas questões. Mas em relação ao por que é tão difícil diagnosticar, porque os sintomas... de uma forma geral, das doenças inflamatórias intestinais são diarreia, que pode vir acompanhada de muco ou de sangue, dor abdominal, distensão. E aí, quando está na fase inicial, esse paciente muitas vezes só vai ter sintomas de diarreia, com muco, sangue, e vai passar em pronto-socorro. Não, você está com uma virose. Vai estar com uma jeca, né? Uma gastroenterite, então, comeu algo estragado. Rotineiramente... vão 8, 10, 15 vezes no pronto-socorro com diarreia, recebem um probiótico ou um remédio para verme e acabam liberando para casa. Ele geralmente vai procurar, de fato, um médico para fazer um diagnóstico maior quando ele começa a ter os sintomas sistêmicos. Que são, comecei a perdi 10 quilos nos últimos 2 meses.
comecei a ter febre, comecei a ter dor articular. Então, quando realmente começa a ter uma alteração sistêmica, ele vai procurar alguém e fala assim, não está certo, não é isso que eles estão me dizendo. Só que às vezes, dependendo da localização do Brasil, passaram anos. E aí quando você faz o diagnóstico já tem complicações. E aí ele cai num hospital público com uma perfuração intestinal ou com estenoses, que isso acontece porque ele não fez o diagnóstico precoce. Então hoje a gente tem duas metas quando a gente começa a tratar paciente com doença inflamatória intestinal. É fazer o diagnóstico precoce e começar o tratamento adequado precocemente. Aquela história que a gente viu antigamente, todos os pacientes vão ter que operar, vão ser operados. A gente está conseguindo mudar essa história da doença. Show, bacana. Então, hoje... Mas é muito baseado nesses dois pilares, assim, sabe? A doença de Crohn, enfim, pelo que eu me lembro da época da cirurgia geral, ela aparentemente para mim tinha um caráter pior do ponto de vista de evolução para cirurgias, enfim, para complicações. Você estudando isso mais a fundo agora, ainda continua assim? Isso é assim ou é um entendimento errado meu? Não é um entendimento errado. Eu acho que assim, tem mais pacientes graves com doença de Crohn, tá? É lógico que a gente pode pegar aquelas colites ulcerativas graves, refratárias, a colite fulminante, que precisa de cirurgia, que são pacientes tão graves ou até mais graves do que pacientes com doença de Crohn. Mas é que a doença de Crohn, por de fato ter maior chance de desenvolvimento de estenose, de fístulas, são pacientes que precisam de mais cirurgias quando a gente compara com a retocolite ulcerativa. Então, tem esse caráter de mais grave por conta dessas condições, né? Mas é importante que nas duas doenças vão ter pacientes com doença leve, moderada, grave. E, de fato, vão ter pacientes com doença de Crohn leve que nunca vão evoluir para uma doença grave. Entendeu? Então, tem algum fator de ambiente que favoreça? Provavelmente, assim, deve ter alguma questão genética, né, por trás da doença. Você mesmo falou que tem teste de genes, né, de genético, para fazer o diagnóstico. Sim. Mas o que de fator ambiental pode piorar, enfim, deflagrar ou dar o start para a doença surgir? Sim. A gente não tem, de fato, um único fator que causa doença inflamatória intestinal, né? Mas o que a gente sabe é que o paciente ele nasce com uma predisposição genética, mas a partir do que ele é exposto ao longo da vida, ele pode ou não desenvolver. Entendi. Então, o que a gente vê que está relacionada com alguns fatores? Talvez um dos principais fatores na doença de Crohn seja o tabagismo. O tabagismo é um fator desencadeante que vai realmente trazer um pior prognóstico. O uso indiscriminado de antibióticos na infância pode alterar essa microbiota intestinal e favorecer esse desenvolvimento. A gente já tem comprovação e talvez seja o fator mais importante e mais preponderante da gente estar tendo um aumento muito grande na prevalência da doença, que são os alimentos industrializados. Então, hoje, os alimentos ultraprocessados são os alimentos ultraprocessados são os principais fatores desse aumento súbito da doença inflamatória intestinal. A gente não está comendo comida de verdade, né? A gente come todos comida os com episódios, conservante, esse assunto emulsificante, com agrotóxico. E quando a gente está lidando direto com o intestino, é uma agressão primária. Né? Então, esse termo o pessoal tem usado muito na rede social, o termo disbiose, né? Cientificamente, esse termo ainda ele é meio... ele é amplo demais. Ele é muito amplo, né? Então Exatamente. você não tem uma definição do que é uma disbiose, né? O que é uma flora normal, né? Acho que a gente não tem essa resposta, né? A gente tem algumas coisas que realmente são patogênicas, né? Você pega alguns micro-organismos que são patógenos do trato gastrointestinal, mas o que é uma flora normal, né? Acho que é muito individual isso, né? Isso é muito individual, mas por consenso, quanto maior... uma flora saudável seria aquela flora que teria maior quantidade, ou maior diversidade de bactérias. Tá. Então, essa disbiose é quando a gente seleciona e quando o paciente tem poucos subtipos de bactérias na sua microbiota intestinal. E isso tem como fazer... Existem testes para isso? Sim. A gente consegue hoje dosar a microbiota. Isso muito mais a nível científico do que prático. É mais para trabalho acadêmico, essas coisas, do que para o Porque dia a dia hoje, da medicina. A gente ainda não consegue entender por completo como modular de fato a microbiota intestinal. Porque seria o ideal. Olha, então eu estou com deficiência de Akkermansia, que é uma bactéria boa para o nosso intestino. Perfeito, então vou fazer um probiótico com Akkermansia e vou jogar. Sim. Só que a grande questão do probiótico é, uma vez que a gente ingere o probiótico, a gente não sabe qual que vai ser. Primeiro, a gente vai colocar uma cepa nova, como que ela vai reagir com as cepas que já estão? Ela realmente vai conseguir sobreviver ali? Sim. A gente vai conseguir com que ela mantenha? Porque se ela sumiu, talvez, da microbiota,
será que algo na sua dieta não está fazendo com que ela permaneça? Então, tem uma questão mais a fundo que a gente ainda não consegue entender. Mas a gente sabe que, de fato, quando tem essas alterações da microbiota, vão ter maior risco dessas complicações. Uns tempo atrás eu estava fazendo um levantamento que tem até estudos sugerindo desbiose com relação a cálculo renal. E tem alguns estudos que tem bactérias que degradam o oxalato no intestino. E aí, um dos estudos eles davam, né? É Oxalobacter alguma coisa, é o nome da bactéria. Que ela usa o oxalato como fonte de energia. E os pacientes que parecem ter uma incidência maior de cálculo renal têm deficiência da bactéria no intestino. E aí tem alguns estudos que dão, enfim, tentar dar a bactéria, né, fazer o probiótico, né? Mas até agora acho que entra nessa mesma questão. Não houve benefício do ponto de vista de redução da formação de cálculo. Sim. Mas é aquilo que você mesmo contou. Não adianta você dar a bactéria e o cara continuar, talvez, se alimentando com o que está matando a bactéria lá dentro. Eu acho que é mais ou menos essa a lógica de tudo, sabe? Porque você está dando ali, o cara está tomando Coca-Cola, está matando um negócio ali dentro. Não que a Coca-Cola que mate o coisa, mas enfim, só com uma analogia do ultraprocessado. E por isso que a variabilidade alimentar é muito importante, né? Porque eu falo, pô, se você comer arroz... Eu como arroz, frango e batata... Tá bom, você vai selecionar as bactérias que digerem arroz, frango e batata doce. As outras que precisam dos outros alimentos, elas vão morrer. Fibra, nutriente. Então, eu acho que a gente focar desde as nossas crianças, olha, você precisa comer de tudo, precisa diminuir ultraprocessados. Eu acho que aí sim a gente vai estar conseguindo construir uma microbiota saudável que talvez diminua esses riscos ao longo da vida. Sabe? Não, e eu trouxe um dos primeiros episódios aqui foi com o Dr. Paulo, que ele é oncologista, né? A gente conversou bastante sobre isso. Porque uma das perguntas que eu fiz para ele, que eu tenho notado muito, é a aumento da incidência de câncer em pacientes mais jovens. E eu ainda tenho essa dúvida, mas ele me confirmou que realmente está aumentando a incidência, a gente ainda não sabe por quê. Muito provavelmente a questão alimentar, a questão de exposição à radiação, a exposição a um monte de poluente que a gente está tendo em excesso. E aí também entra os alimentos industrializados, né? Então a gente está tendo realmente um monte de aumento de incidência de um monte de doença relacionada a isso, cara. É bizarro. E talvez contaminação de água, né? Como é dispensado os medicamentos, para as medicações, como que ele é dispensado? Será que ela é feita de uma forma adequada? Será que ela cai na água? Será que a gente está ingerindo? Então, é algo complexo, né? Mas quando a gente avalia, por exemplo, doença inflamatória intestinal, por que a gente viu que o meio ambiente faz sentido? Porque eles pegaram um estudo que pegaram uma população de uma zona de baixa incidência e quando essa população migrou para uma zona de alta incidência de doença inflamatória intestinal, aumentou a chance dela desenvolver. Então a gente percebeu, tudo bem, o fator genético ele é importante, mas o meio ambiente é um fator que talvez vai desencadear. Então, além dessas questões, tem o fator do estresse, que para doença autoimune é muito prevalente. Então, geralmente, o estresse é um gatilho para desenvolver a doença. Não é que ele vai desenvolver exclusivamente, mas o paciente já criou um cenário que está uma panela ali em ebulição. Não é que não ia acontecer, uma hora ia, ele só acelerou talvez. Exatamente. Aí ele fala, pô, doutor, quando eu perdi meu pai, ou quando eu me separei, ou na época de vestibular, é muito comum, porque é bem a faixa etária, são crianças, adolescentes que estão ali no vestibular. Então, eles geralmente referem a ponto específico. Eu fiz isso, estava no vestibular, eu separei da minha esposa... E aí começaram os sintomas. Então, isso é muito comum. E os sintomas da retocolite, da doença de Crohn, eles são parecidos? Parecidos. Por incrível que pareça, a doença de Crohn inicialmente tende a dar menos sintomas do que a retocolite. E por quê? A inflamação da retocolite, ela começa no reto. Então, geralmente, vai dar diarreia com muco e com sangue. E esse vai ser o primeiro sintoma. E você pode falar o que for, mas sangue assusta muito os nossos pacientes. Então ele viu sangue, ele aí ele fica teoria, mais... toda vez que você, pelo menos quando eu trabalhava de clínico no PS, logo que eu me formei, se chegasse alguém no pronto-socorro que tinha diarreia com muco e sangue, era uma das primeiras perguntas que se indicava que você precisava fazer algo que não era só uma intoxicação alimentar, né? Exatamente. Então, geralmente é uma primeira pergunta de triagem, né? Porque você fala assim, pô, precisa investigar isso daí. Precisa investigar. Ou, não, passar antibiótico, mas se não melhorar, procura alguém. Então, o diagnóstico da retocolite ele tende a ser mais precoce que a doença de Crohn. A doença de Crohn, o lugar mais facilmente acometido é no ilho terminal, mais comumente acometido é no ilho terminal, tá? Que é a junção do intestino fino com o intestino grosso. E é por isso que em vários casos é confundido com apendicite, que é bem a região. Só que
geralmente nessa localização, inicialmente vão ser sintomas frustros, não vai dar muita diarreia. Porque ele fala assim, pô, eu ia uma vez no banheiro, agora estou indo 2, 3. Tá tudo bem. Então, mudou um pouquinho. Até aí, mudei a alimentação. Tem uma dorzinha aqui ou outra, mas não vai dar tantos sintomas. Ele procura quando está em crise, mas aí passa uns 5 dias, melhora. Então, vai procurar geralmente quando está mais complicado, entendeu? Então, por isso que é mais difícil fazer o diagnóstico da doença de Crohn. Esse é um dos fatores. Outros fatores é a própria localização, que a gente pode falar o acometimento. mais para frente. Isso. A síndrome do intestino irritável, né? Eu vejo que geralmente ela era um diagnóstico de exclusão. Sim. E ela talvez confunda bastante com doença inflamatória, né? Não sei como é que tá essa parte. Não, ainda confunde, tá? Porque os sintomas podem ser muito semelhantes. Então, ela é um diagnóstico de exclusão. Hoje a gente, pelo próprio nome, ela não é uma doença, né? Então, ela é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas. Então, a gente ainda não sabe a real causa da síndrome do intestino irritável. A gente entende hoje que, possivelmente seja uma desbiose, então está muito relacionado talvez com o supercrescimento bacteriano. Então, esses pacientes têm intolerância à lactose, talvez muito por conta da desbiose. Então, a gente sabe que o paciente tem esses sintomas intestinais. Uma diarreia, ou uma alternância evacuatória entre diarreia e constipação, distensão abdominal, dor abdominal que melhora a evacuação. Mas para a gente afirmar que é intestino irritável, a gente tem que ter excluído as outras causas. Inclusive doença inflamatória intestinal. E chega muito no meu consultório o paciente, doutor, eu tenho sim intestino irritável. Tá, você fez exame? Não, nunca fez. Aí você faz uma colonoscopia, tem uma inflamação no terminal. Aí aquilo que ele sofreu durante anos, achando que era uma síndrome do intestino irritável, na verdade era uma doença de Crohn, era uma retocolite ulcerativa. Então é importante que por ser um diagnóstico de exclusão, tenha sido descartado as outras. O diagnóstico as doenças com diagnóstico de exclusão, justamente você precisa descartar todas as outras, né? Exatamente. Uma doença que tem muito uma história parecida com doença inflamatória intestinal, não é uma doença nada a ver com doença inflamatória intestinal, mas a história do diagnóstico difícil acaba sendo a cistite intersticial, que é uma inflamação crônica da bexiga, que a gente também não sabe muito bem a causa, e que cursa com disúria, a pessoa sente dor para urinar, sintomas clássicos de infecção urinária. E é aquele paciente que vai no pronto-socorro todo mês com infecção urinária. Mas não é infecção urinária. Ele vai tomando antibiótico, até que alguma vez fala, olha, interessante tanta infecção assim, você passar no urologista. Aí você pega, todas as culturas são negativas. E tomou 52 tipos de antibiótico. E o antibiótico geralmente não melhora o problema. Então, e ela tem um caráter também um pouco flutuante dos sintomas. Então, você melhora um pouquinho, piora. E aí você começa a ver e essa pessoa demora 6 meses, 1 ano para conseguir chegar no diagnóstico. E o diagnóstico também é de exclusão. Às vezes a gente precisa fazer até uma cistoscopia, que acaba sendo o mesmo princípio da coluna, né? Para você ir lá, olhar dentro da bexiga e ver que não tem nada. E falar, olha... realmente acaba sendo o síndrome da dor pélvica crônica, né? Que inclusive às vezes até entra alguns diagnósticos proctológicos, né? Total. Mas muito difícil esse diagnóstico, Sim. né? Porque ele vai ter usado 50 antibióticos, vai ter passado... E às vezes é difícil você explicar para o paciente que ele não tem infecção urinária. Sim. Porra, ele chega ali, ele ouviu de 15 profissionais diferentes que ele está com uma infecção urinária que não sara. Sim. E aí você chega e fala, então, você não tem uma infecção urinária? Você é o mentiroso da história, né? Sim. Então, é complexo, esses diagnósticos são mais difíceis e a medicina lá ainda, a gente avançou muito em tecnologia, acho que, enfim, a tecnologia em si melhorou muito os nossos diagnósticos, né? Eu acho que se a gente olhar a base fisiopatológica das doenças, elas caminham mais devagar. Por exemplo, a gente não sabia muito bem por que a cistite intersticial acontece. Ainda não sabemos. A doença de Crohn, as doenças inflamatórias também não... Elas têm uma base muito já definida. A gente sabe o acometimento multifatorial, mas a gente não tem, é por conta disso. Então, mas a gente melhorou muito a tecnologia. O acesso à tecnologia melhorou bastante os diagnósticos, né? Hoje tem colonoscopia virtual. Sim, hoje em dia a gente faz cápsula endoscópica, exato. Uma câmera que tira foto. Eu lembro da Santa Casa, quando a gente tinha algum paciente com hemorragia digestiva, que fazia colono, fazia endoscopia, não tinha nada, não tinha mais o que fazer com o paciente. Não tinha. Sangrou muito... talvez operar e ficar caçando, lembra? Abrir e vai procurar o local onde estava sangrando. Que não é uma conduta hoje aceitável, né? Sim, então a gente melhorou do ponto de vista, mas a medicina, a base da medicina ainda engatinha, eu costumo falar que... Porque é difícil realmente, né? É difícil você conseguir associar
que é uma doença que demorou 20 anos, tá? O que essa pessoa fez de diferente ao longo desses 20 anos para desenvolver? Nesse sentido, tem um estudo bem interessante que o que ele fez? Ele avaliou, então, como ele tem uma predisposição genética, ele acompanhou filhos de pacientes com doença inflamatória intestinal. E desde o nascimento ele começou a fazer exames de sangue, exames de fezes, meio que de rotina, para tentar identificar se encontrava algum fator que fosse desencadeante. E nesse processo, um estudo que está em andamento, um estudo muito interessante, que a gente consegue hoje afirmar que os alimentos ultraprocessados estão relacionados com o desenvolvimento. Então, aqueles que comeram tiveram maior risco de desenvolver a doença. Sabe? E as doenças que têm alimentos associados, né, são complexas, porque assim, o pesquisador não consegue ficar acompanhando o cara 24 horas para saber se esse cara está comendo o que ele está falando. Exatamente. Se eu perguntar para você o que você comeu semana passada, não, você não vai lembrar. Não vou lembrar. Então você imagina você ir lá uma vez por mês, preencher um formulário e falar o que você comeu. Sim. É muito... a chance de viés, a chance de erro... É enorme. E não que o cara esteja mentindo, que o cara seja mau caráter, é porque não lembra, é do ser humano. E outra coisa que é tão difícil quanto é você entender qual dieta é ideal para cada paciente. Porque você fala assim, vou fazer um estudo que eu vou comparar quem comeu de dieta mediterrânea com quem vai comer essa dieta que eu programo. Aí você vai entregar a dieta para o paciente. Tá, como que você vai garantir que ele seguiu a dieta? Que ele não foi na casa do amigo e teve uma pizza. Então, é muito complexo. Então, isso ainda é um debate também para a gente. A gente não tem uma dieta completamente ideal. Tem algum local onde a incidência é maior? Países industrializados. Então, provavelmente são vários fatores que miram para isso, né? É isso. Então, hoje os países industrializados... E assim, é claro, o país era desenvolvido, entrou em desenvolvimento, começa a aumentar. Virou desenvolvido, aumenta muito mais a incidência e prevalência. Então, por exemplo, o Brasil, que a gente vem caminhando em relação ao desenvolvimento... Devagar, mas estamos indo. Triplicou a prevalência nos últimos anos. É muita coisa você triplicar a prevalência. E não é... Foi de 30 mil casos talvez a cada 100... Você não acha que talvez tenha um pouco de melhora de diagnóstico? Também, com certeza também. Mas triplicar triplicar é muita coisa. Não é só melhora de... Isso Então, assim, a gente talvez entender que a gente está fazendo errado, que a gente está se alimentando mal, que a gente está sendo engolido pelo estresse, que a gente não está fazendo mais tanta atividade física. Eu acho que está tendo uns equilíbrios no nosso corpo e a gente tem que tentar regularizar isso. E como que é o diagnóstico? Para você falar, chega com um quadro aí de sintomas que sugerem aí doença inflamatória intestinal, como é que você fecha o diagnóstico de uma doença inflamatória intestinal? Sim, isso é uma coisa fundamental. Não é toda colonoscopia com inflamação que vai ser doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, tá? Eu sempre dou esse exemplo aos meus pacientes. Vamos supor que eu vou na praia hoje com uma ostra estragada, vou ter uma diarreia horrível, amanhã eu faço uma colono, está todo inflamado o meu intestino. Eu tenho doença de Crohn? Não, eu tenho uma infecção intestinal porque eu comi uma ostra estragada. Então, o achado do exame vai depender muito da história que o paciente me traz. Então, para eu pedir uma colonoscopia, ele tem que me trazer um sintoma com mais de 3 meses, pelo menos. Então, estou com uma alteração intestinal há mais do que 3 meses. Perfeito. Aí já dá para a gente começar a pensar. E se eu faço esse exame e ainda vem uma inflamação leve e não tenho sintomas tão exuberantes, eu falo, olha, por mais chato que seja, eu prefiro repetir essa colono com você em 6 meses, porque aí se for uma doença inflamatória, vai progredir, mas não progredir muito, mas a ponto de eu ter uma certeza de diagnóstico, do que fazer um diagnóstico errado e vai ser um diagnóstico que você vai carregar para o resto da vida. Porque uma vez que eu faço o diagnóstico, é uma doença que não tem cura, ela vai ter tratamento, então eu vou precisar de um diagnóstico certo. Então, primeiro de tudo, ele precisa ter sintomas sugestivos. E sintomas sugestivos são sintomas com um longo período de duração. Tem que ter esse prazo, né? Esse prazo ele faz parte do... Tem que ter. Porque o que eu mais vejo hoje, uma diarreia aguda, internou no pronto-socorro, fez uma colonoscopia com 5 dias. Cara, vai vir inflamação. Inflamado. Mas não é uma doença inflamatória intestinal, é uma infecção por bactérias, por vírus. Então, tem que ter essa história crônica. Ele tem que me trazer essa história, uma história arrastada, uma história que teve esse... Para aí sim, eu pedi os exames. O exame primordial que a gente inicia é a colonoscopia. E por quê? Porque a gente vai fazer obrigatoriamente o diagnóstico se for uma retocolite. E porque a maior parte dos pacientes, 80%, 90% das inflamações na doença de Crohn vão estar no íleo terminal ou no cólon. Tá? Então, ela se parte nisso. Mas, se a gente faz a colonoscopia, vem normal e o paciente ainda tem sintoma sugestivo, eu preciso investigar o intestino fino. Eu preciso fazer
um exame que eu consiga avaliar o intestino fino, que geralmente é uma enterotomografia ou uma enteroressonância, são protocolos específicos para avaliar o intestino. Isso eu não sabia nem que existia. Tá vendo? A cápsula endoscópica é uma opção, mas a gente precisa ter feito a tomografia para ver se não tem estenose para poder solicitar a cápsula, então a gente deixa para alguns casos mais selecionados. A enteroscopia, que é a colonoscopia que vai mais longe, é mais difícil de encontrar, por conta do seu custo, acesso, mas é uma possibilidade. E a gente não pode esquecer também de pedir endoscopia, porque existe doença de Crohn de esôfago, de estômago, então a gente precisa investigar o trato gastrointestinal de uma forma geral, para fazer esse diagnóstico. Mas o inicial é a colonoscopia. E hoje essa enterotomografia e a enteroressonância, elas dão boas imagens do ponto de vista... Sim. Consegue definir, tem um processo inflamatório em tal ponto do... Não, boas imagens. E hoje, querendo ou não, eu que trato muita doença inflamatória intestinal, eu encaminho para alguém. Então, eu tenho um radiologista chamado Daniel Lahan, até faço questão de falar o nome dele, porque ele me salva em vários casos, que é um radiologista que se ele manda a enterotomografia normal ou com alteração... Nem discute. É indiscutível. Assim. Ele consegue realmente escrever com muitos detalhes. Ele descreve, olha, tem mais inflamação na borda mesentérica do que na antimesentérica, que é uma característica da doença de Crohn. Então, ele dá detalhes que você fala, não tem como eu ter dúvida. Então, isso faz a diferença, você ter realmente um radiologista de qualidade. Além disso, hoje a gente tem alguns métodos indiretos para avaliar. Então, a gente tem um exame de fezes que hoje a gente não abre mão, que chama calprotectina fecal. Nossa época de residência nem tinha. É um exame que quantifica a inflamação intestinal. Ele avalia a invasão neutrofílica da submucosa intestinal. Não são todos os pacientes que sobem, mesmo tendo inflamação, mas a maior parte deles tem uma elevação da calprotectina quando tem um quadro inflamatório. Então, em algumas regiões, por triagem, não tenho acesso fácil à colonoscopia ou à enterotomografia. Se você pede a calprotectina e ela vem 2.000, ela vem elevada, que o valor elevado é acima de 250, é uma grande suspeição que esse paciente pode ter uma doença inflamatória intestinal. Então, ele serve tanto para auxiliar nessas questões, quanto no segmento. Ele serve como um PCR na sepse. No início do tratamento, ela estava 2.000. Comecei o tratamento, 3 meses depois ela foi para 500, foi para 100. O meu tratamento está dando certo. Então, hoje a gente tem alguns Vira até um marcador Total. de... Junto com a PCR. E faz com o exame de fezes. Exame de fezes. Daí o exame de fezes e aí ele vai dar essa análise. Os testes genéticos vocês costumam fazer com frequência? Teste genético eu costumo fazer em crianças. Tá. Por quê? Tem algumas alterações genéticas que simulam uma doença inflamatória intestinal. Que vira uma doença inflamatória intestinal, mas que, por exemplo, tem uma alteração monogenética que vai dar uma deficiência de IL-10 que vai cursar com inflamação intestinal. Aí o tratamento não vai ser medicação, biológico, vai ser o quê? Fazer um transplante de medula. Então, para crianças com diagnóstico muito precoce, é recomendado. Para a gente descartar que não seja uma alteração monogênica e que aí, de fato, o tratamento vai mudar, seja totalmente diferente. Mas, de uma forma geral, até pelo custo, não é um exame que a gente pede, porque, lógico, hoje tem alguns genes que a gente sabe que talvez responda melhor a uma medicação A ou B, mas ainda são pouquíssimos. Então, hoje a gente não tem grande efetividade, ou não vai mudar nossa conduta a saber qual gene é cometido. Entendi. Então, no papel diagnóstico em si, então, geralmente é um exame meio que quase não utilizado, vamos assim dizer. A gente usa pouco. Outros exames que a gente usa um pouco, mas que sempre cai na prova de residência é o ASCA e o PANCA. Ah, é verdade, tinha esses. Sempre cai. Mas hoje... Que são exames de sangue, né? Eles podem dar positivo nas duas doenças, então muitas vezes eles mais confundem do que esclarecem. Então a gente faz diagnóstico muito baseado no fenótipo que a gente encontra na colonoscopia. É o quadro clínico associado à colonoscopia. Exatamente. Tá. Outra coisa que vale a pena a gente citar é que chegam pacientes com diagnóstico de doença inflamatória intestinal e quando a gente vai ver não tem o diagnóstico, você faz o exame de colonoscopia, ele vem normal, mas na biópsia vem uma colite crônica inespecífica. Aquele diagnóstico que te quebra as pernas. Isso não é doença inflamatória intestinal. Em 98% dos casos. Pode ser uma colite microscópica? Pode. O diagnóstico de colite microscópica vai ser dessa forma. Mas a gente tem que entender que o próprio preparo para a colonoscopia irrita o intestino. Sim. Então, mesmo se vier, veio um enantema, tá só vermelhinho o intestino. Não é muito característico. Não tá eu consigo muito... fechar com isso, entendeu? Eu vou fechar quando tem ulcerações, quando tem achados mais realmente relevantes. Mas vários colegas me ligam, doutor,
Lucas, estou com um paciente assim, que a coluna veio normal, a biópsia veio com uma inflamação. Tá, a princípio não é doença inflamatória intestinal. Se você quiser, repete essa coluna em 6 meses, mas só por isso não tem como você fechar um diagnóstico, entendeu? O diagnóstico histopatológico da doença de Crohn e da retocolite, o anátomo patológico, na verdade, eles são bem diferentes? Ou você pode, tipo, às vezes achar que é uma retocolite e na verdade ser uma doença de Crohn, ou você consegue geralmente diferenciar na coluna? Na maior parte dos casos você não consegue diferenciar. Por exemplo, o granuloma não caseoso, que é típico da doença de Crohn, ele é achado na menor parte dos casos. Porque ele se encontra na camada mais profunda do intestino. Então, quando você faz a biópsia na mucosa, você não vai encontrar o granuloma. Aí, você, em contrapartida, você vai lá, pô, na retocolite tem um microabscesso de cripta, tem a criptite. Isso não é específico da retocolite ulcerativa. Então, hoje, a biópsia, na prática, lógico que se vier ajuda, mas vem na menor parte dos casos, vai nos ajudar a escolher entre um diagnóstico ou outro, mas na prática a gente usa muito mais para descartar infecções, por exemplo, vou fazer a biópsia para pesquisar se não é uma infecção por um CMV, por exemplo, do que a gente diferenciar entre as duas doenças. Então, a gente vai diferenciar mais, por exemplo, fiz a coluna, tem inflamação no ilho terminal. Tá bom, isso é uma doença de Crohn. O que vai mais o local de acometimento. Exatamente. Mas o Crohn pode ter só acometimento também. Era o que tá vendo? Você antecipou. O que vai confundir a gente, essa é uma doença de Crohn de cólon. E aí o paciente fala assim, pô, doutor, então eu tinha retocolite, mas virou doença de Crohn. Não é que virou doença de Crohn. O diagnóstico estava errado. O diagnóstico estava errado. E eu tenho muita tranquilidade, porque hoje os pacientes já vêm diferenciados. As pessoas entender que o diagnóstico errado não quer dizer que o médico errou. Nós não tínhamos dados para fazer a diferenciação. E tá tudo bem. Porque o tratamento a gente vai se basear muito pela localização do que ser uma doença ou outra, na maior parte dos casos. Então, veio inflamação no reto. Tá tudo bem. Então eu falo, doutora, parece uma retocolite, mas se lá na frente desenvolver, olha, apareceu uma inflamação no ilho. E eu falo, aquilo que a gente achava que era uma retocolite, na verdade era uma doença de Crohn. E agora a gente vai começar com a medicação que também inclua o acometimento do intestino delgado, entendeu? Geralmente as doenças autoimunes acometem mais mulheres, né? Isso também acontece, não. É parecido, é meio. É. E com relação aos tratamentos, já que você já puxou o gancho... Evoluímos nos tratamentos, viu? Que eu lembro que os pacientes... Era mesalazina? Era isso. E corticoide. E aí... Mas evoluímos muito bem nos últimos anos, tá? Então, os biológicos na prática a gente tem desde o final dos anos 90, na teoria. Quer dizer, na prática não na teoria. Na prática a gente vem usando mais a partir dos anos de 2010, assim, de uma forma mais abrangente, tá? E, de fato, antes disso... Eu acho que ninguém queria tratar doença inflamatória intestinal porque as medicações não controlavam. Não funcionavam. Então, era um paciente... Se ele tivesse diagnóstico de doença de Crohn, quase que invariavelmente ele ia evoluir com estenose ou com fístula, ia passar por cirurgia, que ia corrigir, mas depois ia surgir outra estenose ou outra fístula, e ia ficar a vida inteira picotando o intestino até chegar um momento que não ia sobrar intestino, né? Por quê? Porque a mesalazina, por exemplo, que talvez era o tratamento utilizado, é uma medicação que ela só atua no intestino grosso. Ela pode até melhorar um pouco os sintomas, mas ela não vai cicatrizar o intestino fino. Então, a inflamação vai permanecer em atividade, cozinhando o intestino e trazendo essas complicações. Então, para a retocolite ulcerativa, a gente, como ela comete o intestino grosso, a gente tende a fazer, talvez, aquele tratamento step-up. A gente, talvez, na maior parte dos casos, a gente começa com a mesalazina. E aí, naqueles que não respondem à mesalazina, a gente pode optar entre o imunossupressor ou já o imunobiológico. E como é que está essa questão dos imunobiológicos hoje? Eles mudam o curso da doença? Chega lá. Na doença de Crohn, antigamente a gente também fazia essa evolução lenta, mas a gente começou a perceber que em algumas situações, você fez o diagnóstico, você começar com o biológico, ou em alguns casos você começar até com a cirurgia para prevenir que tenha complicações a longo prazo, começou a ser o tratamento de escolha. Entendi. Então, na maior parte dos casos, a gente faz o tratamento top-down. A gente já começa com a medicação eficaz para que essa doença não desenvolva as complicações de estenose e fístula. E por isso que hoje a gente não tem como falar, não tem como a gente negar que os biológicos mudaram a história da doença inflamatória intestinal. Eles são um marco no tratamento da doença inflamatória intestinal. Hoje a gente consegue atingir a remissão dos pacientes com doença inflamatória intestinal e que eles ficam anos com a doença em remissão.
Você faz uma Sim, colonoscopia, não tem nada, está completamente cicatrizado. Ele está curado? Não, ele está com a doença controlada. E o uso do imunobiológico eu sei porque minha esposa usa para psoríase, né? Tem psoríase, Exatamente. hidradeniite, enfim, que eles acabam... Inclusive, são doenças que às vezes se sobrepõem, né? Total. Tem algumas hepatites, né? Eu lembro que colangite esclerosante é um diagnóstico que alguns pacientes aumenta a chance de ter doença inflamatória intestinal. Acaba que esses imunobiológicos também eles estão entrando na medicina muito, muito forte, em várias doenças. Praticamente todos. Então, assim, eu entendo que eu, como lido diretamente com isso, não tem como eu negar que são medicações sensacionais. Mas também não tem como eu negar que isso vai aumentar muito o custo da medicina de uma forma geral. Elas são medicações caras, né? Então, eu acho que a gente vai ter que encontrar um equilíbrio entre isso. Mas será que... Porque elas são relativamente novas, os estudos são muito recentes sobre elas, né? Eu lembro, acho que tinha estudos na década de 80, enfim, se pararam, provavelmente por falta de tecnologia para a medicação, e voltaram muito agora em 2010, são medicações mais novas, né? Eu acho que como tudo tende a ir barateando, eu acho, é a minha esperança. Porque tem medicação que uma dose custa 15, 20 mil reais, né? 100 mil reais, né? Depende o tipo de... Na minha na doença inflamatória, qual que que é que vocês usam principalmente? Não tem isso, porque para cada, por exemplo, tem o acometimento perianal, vai ter uma que vai ser melhor que a outra. Específico. Aí a gente pode entrar também, eu vou falar mais para frente, das manifestações intestinais que você falou. Então, por exemplo, tem um paciente com doença de Crohn e que tem uma espondilite anquilosante, acometimento axial das articulações. Não, vai ter essa medicação, vai atuar melhor que aquela. Tem um paciente que eu preciso mais de uma medicação que talvez seja mais segura. Então vai ter outra que vai ter melhor indicação. Então para cada paciente vai ter uma medicação que inicialmente vai ser uma melhor indicação, tá bom? Entendi. Não que a gente consegue prever a resposta ou não, Sim. mas que talvez tenha... Mas que na média acaba sendo melhor. Então hoje, sim, elas de uma forma geral elas estão barateando porque muito quando cai a patente, surgem os biosimilares, que são medicações a princípio pelos estudos tão boas quanto e que vem num custo inferior. Paralelamente a isso, que também tem na dermatologia, hoje a gente tem alguns comprimidos que também tendem a ser mais baratos, que são as pequenas moléculas, que são um tipo de biológico, mas elas não são na composição tão complexas assim, e que também tem um custo mais acessível. Mas sim, estão barateadas, mas de uma forma geral elas ainda são caras. Não, elas ainda são caras. Porque os estudos para desenvolver elas são muito caros. São estudos de milhões, bilhões, sabe? Eu tenho muito comentário no canal do YouTube, né? Às vezes, a indústria farmacêutica quer ganhar dinheiro. É óbvio que eles querem ganhar dinheiro. Sim. Eles não são igreja, né? Que estão aí para fazer caridade. Mas a gente precisa entender que um estudo científico, de cada... Eu não lembro exatamente agora o número exato. Mas, por exemplo, de cada 100 drogas que que a indústria pesquisa, 99 não vai virar nada. E eles gastaram milhões. Então, assim, uma que der certo precisa pagar todas as outras. Talvez, acho que essa questão de inteligência artificial, enfim, talvez a gente consiga melhorar um pouco a eficácia disso no desenvolvimento de uma medicação mais nova, né? E sem contar que uma medicação mais nova, para ela sair do primeiro ensaio clínico ali, do estudo laboratório, no in vitro, para ir para o humano, demora 5, 10 anos, né? Sim, mas assim, e o processo todo é muito caro. Eu vou falar assim, vou pegar um paciente com doença inflamatória intestinal, vamos fazer um estudo de 1 ano. Ele vai fazer uma colonoscopia quando começa e quando termina. E aqui no Brasil, colonoscopia é muito barata. Você vai fazer lá fora, é extremamente caro fazer uma colonoscopia. O paciente vai fazer exame de sangue no início, vai fazer exame de fezes ao longo do tratamento, vai ter que ter feito tomografia para avaliar a doença, vai ter que ter um acompanhamento com o médico, então esse médico tem que ser remunerado, vai ter que ter acompanhamento com a enfermeira para fazer os dados e vai ter que ser remunerado. O estatístico. Tem o estatístico, então é um trabalho muito caro. Sim. É lógico, é o que você falou, a indústria farmacêutica ganha dinheiro com as medicações, mas... E se não der certo a medicação que ela está desenvolvendo? Então, realmente, elas põem esse custo porque elas não sabem se a medicação que elas estão desenvolvendo também vão dar certo. E muitas vezes essa medicação que está sendo paga agora está sendo reinvestida em novos medicamentos. Então, é difícil. É uma rede muito complexa para a gente avaliar e falar superficialmente do ponto de vista... Está querendo explorar a doença dos outros. Gente... É complicado, mas é o mundo. O mundo é assim. Não tem como a gente não viver assim. Então, óbvio que se pudesse dar as medicações de graça, daríamos, né?
Enfim, Sim. mas a pessoa precisa entender que não existe remédio de graça. Alguém tá pagando. E é muito complexo. Você vai conversar com uma pessoa com doença inflamatória intestinal, ela vai falar assim, o biológico mudou minha vida. Mas quem não tem doença inflamatória intestinal realmente vai ver e falar assim, nossa, mas é uma medicação muito cara para esse paciente. E de fato, não tem como a gente Sim. negar isso. Mas é um paciente que talvez tivesse uma expectativa de vida sem essa medicação, a metade do que ele tem agora, talvez, com a medicação. Então, é muito difícil pesar E isso. funciona Muito difícil. tanto para as duas, tanto para retocolite quanto para doença de Crohn. Hoje o tratamento das Sim. duas são parecidas ou acaba... Você falou que, enfim, depende do acometimento, né? Mas não é a definição de tratamento ela entra muito mais pela área acometida do que ser doença de Crohn ou ser retocolite, pelo que eu entendi. Sim, mas elas tendem assim, em teoria, doença de Crohn a gente tende a usar mais biológico do que a retocolite ulcerativa num primeiro momento. E a retocolite ulcerativa a gente é mais permissivo em começar com uma mesalazina, que é um tipo anti-inflamatório intestinal. E caso não responda, aí sim a gente dá esse próximo passo, entendeu? Mas A doença de Crohn geralmente é um pouco mais, já entra mais com o imunobiológico, geralmente geralmente a gente de faz essa início. terapia top-down porque a gente entende que o risco dela complicar a médio prazo é maior do que a da retocolite ulcerativa. E com relação a corticoide, não usa mais tanto. Ainda usamos muito, mas a gente tem que entender que o corticoide é uma medicação para tirar da crise. Tá. Por exemplo, chegou o paciente comigo, doutor, estou com diagnóstico de doença de... Ou assim, estou com diagnóstico de doença de Crohn, acabei de fazer o diagnóstico, é a primeira consulta que eu estou com você, mas eu estou indo 15 vezes por dia no banheiro. Tá bom, então nós vamos pedir uma medicação que vai demorar 2 meses para você. Ele falou assim, doutor, se eu esperar 2 meses, eu já perdi 10 quilos, eu vou perder 20, eu vou sumir. Ou eu vou internar. Então, o corticoide serve para esse momento. Então, Na para fase induzir aguda. a remissão. Então, ele está muito mal, eu vou esfriar esse processo, e aí o biológico vai ter uma atuação melhor para cicatrizar o intestino e para manter essa indução clínica que o corticoide trouxe. E você tem conseguido liberação tranquilo dos convênios? Tranquilo é uma palavra meio forte, né? Mas Meio forte, mas o que acontece? Então, a gente tem essas medicações tanto no SUS quanto no convênio. isso é importante. Então, mas é importante a gente entender que a gente precisa atingir, e tem critérios bem definidos, então tem toda uma diretriz para você conseguir. Tá? Então, para todas as medicações que estão no tem alto rol da custo. ANS, né, ou seja, que o convênio, em teoria, tem a obrigação de fornecer, você precisa preencher essa diretriz. Sim. Então, eles precisam preencher esses critérios, mas uma vez que preenche os critérios, em teoria, o convênio não pode negar a medicação para você. Porque senão seria muito fácil, né? Pô, eu faço um convênio, mas eu não vou aprovar nada. E que se dane, né? Então, a ANS ele faz esse gerenciamento. Então, olha, eu fiz uma solicitação, está no hall, está seguindo as diretrizes do hall. E o convênio não liberou, pô, se eu falar com a ANS, o convênio vai tomar uma multa por conta dessa não liberação. Então, hoje, quando a gente tem pacientes que têm indicação, eu não estou tendo dificuldade de liberação. É lógico, tem convênio A para convênio B, que tem algumas nuances, mas preencheu os critérios, no geral, você consegue a liberação. acaba a liberação. Consegue E liberar. geralmente o uso é de quanto em quanto tempo? É subcutâneo, né? Se não me engano. Variável. Então, a gente tem uma medicação que é comprimido, nós temos medicações subcutâneas, nós temos medicações endovenosas, nós temos medicações que, por exemplo, a indução, que são as primeiras doses, ou elas são endovenosas e depois passa a subcutânea, então tem essas oscilações. E o tempo também varia, porque vai depender muito da meia-vida da medicação. Então, tem medicação que é subcutânea a cada 15 dias, tem medicação que é endovenosa a cada 2 meses, tem medicação que é subcutânea a cada 2, 3 meses, entendeu? Então, varia muito de acordo com a E esse paciente com doença de Crohn, que a gente geralmente, antigamente falava, pô, esse cara vai sofrer, vai ter que fazer várias cirurgias, eles têm controlado a doença? Tem. Que é a maior meta nossa. A nossa maior meta, por incrível que pareça, não é unicamente deixar o paciente sem sintomas. Porque a gente viu que ele está sem sintomas, mas se a inflamação tivesse ativa no intestino por uma colonoscopia, essa doença progredia. Então hoje a nossa meta é o quê? Induzir a remissão endoscópica. A gente olhar uma colonoscopia, Não é ela nem está só normal. o sintoma, tem que Não. ter a remissão de imagem mesmo. De do imagem. exame. A gente olhar e falar assim, eu não vejo doença aqui. Uma colonoscopia normal. Isso vai mudar a história da doença dele. Então é isso que a gente busca hoje. Então esse fator se relaciona ao melhor prognóstico, então você tem que buscar a remissão endoscópica. Você vai conseguir para todos os pacientes? Não. Quando você começa uma medicação, a chance dela dar certo, isso a gente está falando dos medicamentos biológicos, são, olha, o top de A linha última tecnologia aí para... de 40% a 60%. Ainda é baixo. Ainda é baixo. Entendeu? Então é lógico que como aumentou
os mecanismos de ação que a gente tem nos biológicos, tá bom, ele pode não responder A, mas ou a gente tem a medicação B, C, geralmente D. você deve ter algum protocolo, né, algum guideline Sim. que vai direcionando O o sequenciamento tipo em si. de imunobiológico que vai ser utilizado. Sim, mas ainda a gente tem que alinhar essa expectativa com os doentes. Né? Falar assim, Porque talvez não responda. Das coisas que eu estudei de imunobiológicos, eles inibem certas etapas, né, do processo imune, né? Da cascata inflamatória. Da cascata inflamatória. E aí vai depender muito do tipo de acometimento, se tem acometimento extra. Se você quiser falar um pouquinho dos acometimentos Acho que a vale a gente pena. tem. Então, a gente tem as manifestações extraintestinais. O que é? Então, o paciente tem inflamação intestinal, mas essa inflamação pela citocina que corre na corrente sanguínea vai desencadear alterações em outros órgãos. Então, ele pode ter, por exemplo, artrites relacionadas com a doença inflamatória intestinal. Ele pode ter alterações cutâneas. Então, desde feridas grandes, que são o pioderma gangrenoso, até o eritema nodoso, que são alguns nódulos que estão na perna, que estão relacionados. Pode ter manifestações hepáticas, como a colangite esclerosante primária, né, que talvez seja a mais famosa delas, que é uma inflamação da via biliar. Uhum. Então, a gente pode ter alterações oculares, então uveíte por conta da manifestação. Então, o paciente tem parece que é uma conjuntivite, mas ele começa a perder a visão. É uma manifestação extraintestinal da doença inflamatória. Então, para cada situação dessa, vai ter uma medicação que vai ter um melhor acometimento. Por exemplo, se eu tenho um paciente que tem doença de Crohn e psoríase, eu preciso de uma medicação que controle os dois. Controle os dois. Tem um paciente que tem uma doença de Crohn e tem uma artrite axial, eu preciso de uma medicação que bloqueie a via inflamatória das duas situações. Então, isso a gente lida com isso. Então, para isso nós temos medicações que são mais sistêmicas e temos medicações que têm ações mais locais. Então, por exemplo, tem um paciente que só tem alteração intestinal. Eu posso entrar com a medicação mais local, porque não tem por que eu bloquear. Não tem por que dar um tiro de bazuca se... Entendeu? Então sim, nós temos essas diferenças entre os mecanismos, assim. Bacana. E com relação voltando um pouquinho à dieta, né? A gente viu, Sim. falamos que os industrializados estão completamente relacionados aí ao aumento da incidência. Para o paciente que já tem diagnóstico, a dieta em si provavelmente é alguma coisa importante, mas tem uma coisa que, por exemplo, proíbe essa pessoa, tal alimento XYZ é desencadeador, tem alguma correlação, porque hoje o pessoal gosta de falar bastante mal de glúten e de leite na internet, né? Sim, é a moda. É a moda de falar que leite faz mal e que glúten enfim, tem alguma... Na doença inflamatória intestinal, alguma... Vamos lá. Novamente, é difícil a gente ter bons estudos com dietas, tá? Mas hoje, os alimentos proibitivos... Assim, é difícil você falar proibitivo, porque mas que quando tem eu que falo ser. aos meus pacientes assim, vocês não podem comer alimentos industrializados nem ultraprocessados. Ele fala, mas doutor, é impossível, porque requeijão é industrializado. Sim. Porque às vezes você vai pegar um molho de tomate que você acha que só tem molho de tomate, quando você olha tem milhares de coisas de emulsificantes, de conservantes. Então, é muito complicado. Mas, lógico, o ideal é ele comer comida de verdade. Tá. Bom, esse é o primeiro ponto. Hoje, quando a gente avalia dietas, tem vários estudos comparando várias dietas restritivas com algumas outras dietas. E aí teve um estudo interessante que ele comparou uma dieta que eles viam que dava certo, só que era uma dieta muito restritiva, e decidiram comparar com a dieta mediterrânea, que é algo mais palatável. A dieta mediterrânea é um estudo que tem várias doenças, usam cálculo Todas. renal, usam dieta mediterrânea também Então, para pronto. controle. Mais uma. Porque eles viram que é uma dieta que o paciente consegue seguir. E eles viram que não teve diferença entre as duas. Principalmente na retocolite ulcerativa, não houve diferença entre os dois grupos. Então hoje, se a gente perguntar qual é a dieta que você recomenda na maior parte dos casos, é a dieta mediterrânea, tá? Que vamos só para o pessoal entender, né? Que é bastante vegetal, né? Isso, de reduzir carne vermelha. Comer mais carnes brancas, então peixes, frango. Também eles orientam a aumentar, talvez, cogumelos e comer castanhas e preferências por azeite do que por óleo. Tem algumas questões. Umas assim. nuancezinhas. Mas hoje talvez é a dieta de uma forma geral. Que teria mais evidência do ponto de vista de melhora. É lógico que a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, ela tem um paciente com Crohn que tem uma estenose, o intestino está mais fechado. Eu não posso encher esse paciente de fibra, porque senão vai fechar a estenose. Então tem algumas situações onde a gente fala, não, para você talvez a dieta mediterrânea exclusiva não seja tão bom, a gente tem que diminuir fibra no seu caso. Mas de uma forma geral é isso. Quando a gente fala de glúten e lactose, novamente é muito individual. Uhum. Como tudo, né, na dieta. Sim. Pô, eu não gosto, eu não me dou muito bem com ovo, você talvez não se dê muito bem com outras coisas. Mas, de uma forma geral, a gente não pede para cortar glúten e lactose.
talvez numa fase mais ativa, onde está com a doença mais ativa, é igual quando você pega uma diarreia, você não vai exagerar em leite, talvez tende a diminuir um pouco de glúten. Mas quando o paciente está em manutenção, não tem essa orientação. Então a gente já tem alguns estudos que mostram que talvez não afete. Agora, eu tenho pacientes que cortaram o glúten e ficaram muito bem. Eu tenho pacientes que, eu não quero comer leite por minha opção, cortaram e ficaram muito bem. Mas não é a maioria. Então hoje eu não recomendo, assim, para todos os pacientes, É mais até porque uma questão eu falo... individual. Às Legal. vezes esse cara já tinha uma certa intolerância, alguma isso. alergia, até... Eu não sei se, enfim, talvez tenha alguma sobreposição com doença celíaca, mas... Sim. Então tem essas condições especiais que alguns pacientes individualizando vai ter um benefício, mas não é a maioria, longe disso, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E todos os pacientes chegam comigo e cortaram tudo isso. Eu falo, não é a melhor coisa. E fica muito difícil de você... Porque, cortar o glúten... É difícil. Tudo tem glúten, cara. É difícil. E qual que é a questão do glúten? Que eu falo, tá bom, se você tem uma opção, por exemplo, eu quero virar vegetariano. Cara, tá tudo bem. Sim. Você vai virar vegetariano e você vai ver sua vegetariana. E tem pacientes que falam, não, doutor, eu quero cortar o glúten porque eu me sinto melhor sem o glúten. E de fato, se a gente exagera no glúten, nós mesmos, aumenta a distensão abdominal, sente mais gases. Mas tem esses pacientes que têm essa condição individual. Eu quero cortar o glúten. Eu falo, não, tudo bem, é opção sua, mas eu falo. Tende a entender que se você cortar um glúten, por exemplo, por um ano, é muito difícil você conseguir reintroduzir lá na frente. Porque as bactérias que vão digerir o glúten vão morrer e você não vai conseguir reintroduzir. Então eu falo, se você quiser cortar o glúten, tende a entender que é algo para você ter para o resto da sua vida. Tem que querer realmente. Porque lá na frente, se quiser, não, mas agora eu quero voltar a comer pizza. Pode ser que você não aceite. Pode ser que você distenda, pode ser que você tenha cólica, pode ser... Então, o que eu oriento de uma forma geral? Diminua um pouco o glúten. Porque ele causa alguns sintomas intestinais que em mim causa tomar vai ter esse problema. Então, para ele também dessa mudada. Mas a gente não tem comprovação que, e já tem vários estudos, que exclusivamente cortar o glúten ou a lactose que seja um fator vão causador e que vão... Não tem realmente é mais individual de uma predisposição que a pessoa talvez já tivesse. Exatamente. E álcool? Você comentou ia falar de cerveja, mas e álcool? Tem alguma... Cara, álcool a princípio, ele não tem, a gente tem estudo disso, ele não piora diretamente a inflamação intestinal. Pode dar mais sintomas, pode dar mais diarreia, mas quando comparou os pacientes que usaram álcool e que não usaram álcool, não teve um pior desfecho por causa do álcool. Agora, o cigarro, para a doença de Crohn, é um crime. Ele piora a inflamação, ele aumenta o risco de cirurgia, aumenta o risco de recorrência. É então, até perigoso falar isso, mas parece que cigarro melhora a retocolite, não melhora? Cara, não dá pra falar isso, não tem como falar para os pacientes, mas Fumem, né? em teoria sim. Mas em teoria sim. Porque eu lembro que isso era questão de prova de residência. Era. Mas, pelo amor de Deus, a gente não vai começar a fumar em Ave Maria. Aí vai morrer. Vai morrer de infarto, de câncer de bexiga, de câncer de pulmão. Exatamente, mas teve uma vez, inclusive, que eu tava dando uma aula e aí o colega que estava assistindo a aula tirou essa aula e postou e me marcou. E eu repostei. E tinha exatamente isso, essas diferenciações, mas era uma aula bem básica, assim, pra... Sim. E tinha isso, que o cigarro poderia ajudar. Cara, aí vieram os pacientes, doutor, como assim? Eu falei, não fumem, não faz bem. Não, é um benefício de 0,1 para um malefício de 100, não tem conversa. Exatamente, não tem conversa. E quando que se opera? Tirando, obviamente... complicações, né? Perfuração intestinal. Quando se opera, tipo, vou fazer uma cirurgia eletiva. Tá. Esse paciente precisa operar porque ele desenvolveu X coisa. Então, hoje passou um paciente exatamente com essa condição. A gente tem que entender que as medicações, elas têm um limite. As medicações, elas vão tratar inflamação. Então, se eu tenho uma doença com predomínio de inflamação, maravilha, eu posso começar com o biológico, que a tendência é melhorar essa inflamação e ele entrar em remissão. Agora, existem situações onde o paciente já tem uma indicação cirúrgica. O paciente tem uma fibrose no ilho terminal, que é predomínio de fibrose mais do que inflamação, eu posso dar 5 litros de biológico que não vai reverter essa fibrose. E muitas vezes essa fibrose, o paciente vai ficar bem temporariamente, mas a própria fibrose vai causar uma estase fecal, que vai aumentar a proliferação e que a doença vai voltar a inflamar e você fala, nossa, ele perdeu a resposta à medicação. Não, na verdade ele já tinha uma indicação cirúrgica por conta da fibrose. Então, fibrose e fístula, a princípio, são indicações cirúrgicas. Existem estenoses que às vezes a gente olha e confunde. Eu falo, nossa, eu acho que essa estenose tem predomínio de fibrose. Tem predomínio de fibrose. Mas ainda tem uma grande área inflamada. Eu falo, então o que eu vou fazer? Eu vou começar um biológico. Mas se daqui a 6 meses eu repetir uma colonoscopia e mantiver essa estenose,
eu vou indicar letivamente, vou tirar essa estenose, porque aí a durabilidade da medicação e a durabilidade da remissão vai ser muito maior. Então, essas são indicações eletivas da doença de Crohn para complicações. Hoje, existe um estudo que foi desenvolvido, chama Lyric Trial, que ele comparou em pacientes que acabaram de fazer o diagnóstico de doença de Crohn, com uma doença de Crohn restrita do intestino fino, dos últimos 40 centímetros do vídeo terminal. E comparou quem fez a cirurgia como primeira linha e quem começou o biológico como primeira linha. E o que eles viram ao longo de 5 anos? Que esses pacientes que fizeram cirurgia conseguiram ficar sem medicação, metade deles conseguiram ficar sem medicação ao longo desses 5 anos. Entendi. Ou seja, então, hoje a gente indica a cirurgia, é que é difícil o paciente querer operar sabendo que tem risco de, pode acontecer, por mais que seja muito pequeno. E mesmo você operando, eu tenho para mim que talvez seja melhor operar não em vigência de um processo inflamatório. Sim. Pelo menos tudo que a gente aprende do ponto de vista de cicatrização. Não enfim, é bom. Você fazer uma anastomose cirúrgica no intestinal, no intestino inflamado, a chance de abrir, enfim, ter fístula e acabar é muito maior. Sim. Mas nesse como você vai ressecar a área inflamada, fazer em teoria costura na área Você vai normal? você tira o processo inflamatório da Isso. jogada. Então, a princípio, tem esse estudo que já foi comprovado, já tem outros estudos que comprovaram esse estudo. Então, é uma possibilidade que a gente pode sugerir para pacientes com doença de Crohn de terminal por menos de 40 centímetros. Olha, a cirurgia pode ser uma opção upfront. A gente pode começar com a cirurgia e ir acompanhando com colonoscopia. Se a inflamação começar, a gente entra com um biológico, mas aí vai estar num outro cenário. Então, existe esse estudo. Olha, doutor, eu vou viajar para o Japão e eu não sei como vai ser meu acesso na medicação. É uma possibilidade? Bom, é uma possibilidade. Sim. Talvez você consiga ficar sem medicação esse período, entendeu? Então, tem essa indicação. Na retocolite ulcerativa, é um tratamento de última linha. Não de última linha, mas porque você não vai operar o paciente mas você vai realmente investir no tratamento clínico. Por quê? Mesmo a cirurgia dando tudo certo, é um paciente que talvez, olha, foi tudo bem a cirurgia. Fiz a bolsa ileal, fiz a reconstrução. Esse paciente com bolsa ileal, ele vai 10 vezes por dia no banheiro. Ixi, a qualidade de vida cai bastante. Então, a qualidade de vida cai bastante. Então, e na retocolite, você tem que acabar o tratamento, tirar o colo inteiro, a colectomia total. Existe aqueles pacientes que são poucos que poupam um reto na retocolite ulcerativa. São poucos. Então, você consegue fazer uma ilio-retoanastomose. Mas a maior parte dos casos a gente faz a bolsa ileal. E quando que você acaba que tem que operar? Quando tem inflamação em todo o cólon, então a principal indicação é a refratariedade clínica. Então, você usou as medicações, ele não respondeu, ele vem debilitando, você fala, olha, eu não posso esperar mais porque eu não quero operar ele com 20 quilos. Entendi. Porque a taxa de mortalidade vai ser muito alta. Então, a gente indica quando não tem uma boa resposta aos biológicos. A retocolite ulcerativa, ela também pode evoluir por conta dessa inflamação crônica para lesões displásicas. Então, a displasia na retocolite ulcerativa, ela é maior do que a população geral. Então, isso que eu ia perguntar. intestino, tem alguma delas aumenta a chance de câncer? Em teoria, as duas, tá? Mas a retocolite ulcerativa, ela aumenta mais porque o câncer do intestino grosso, ele já é comum. Você aumenta a incidência desse câncer que é comum, vai aumentar uma taxa significativa. Então, por isso que esses pacientes, a partir de 8 anos de doença, precisam fazer colonoscopia a cada 2 anos. Não é nem para a gente ver a doença, é para rastreio do câncer coloretal. E aí a gente vai tirar biópsias aleatórias. Para quê? Para ver se tem áreas displásicas. E se tiver áreas com displasia de alto grau, você vai ter... teve 2 áreas, teve só aqui no cólon direito e no cólon transverso. Não, mas é uma mucosa doente. Então, você indica a ressecção de todo o cólon, porque você entende que a mucosa está doente por conta da inflamação crônica. Então, na retocolite ulcerativa, a gente indica por intratabilidade clínica, por lesões displásicas ou câncer coloretal e pela colite aguda grave, que é o paciente que subitamente entra numa colite extremamente refratária, que se você não operar em 2, 3 dias... Vai dar ruim. Vai dar ruim, exatamente. E tem algum caso aí que você acha que é interessante, que vale a pena contar? Alguma coisa assim? Rapaz, tem tanto caso interessante, complexo, mas tem um que... tem alguns, né? Mas eu vou dar exemplo de um que é interessante. Teve um paciente que ele teve uma estenose anal, ele chegou derivado, e quando a gente examinou, ele realmente, o ânus dele tinha fechado pela doença de Crohn.
E eu falei assim, doutor, indicaram que eu ressecasse a região anal porque não tem jeito, meu ânus está completamente estenótico. E de fato, o risco disso acontecer era alto. Eu falei, não, mas tá bom, mas vamos tentar, vou tirar o centro cirúrgico, a gente vai dilatar. E quando a gente olhou no centro cirúrgico, não tinha mais o ânus, só tinha a sombra do que foi o orifício em dia. Realmente fechou, ele fechou. A gente foi lá, dilatou, conseguiu criar esse orifício, dilatou, fez algumas dilatações e deu certo. Uhum. E aí depois de, acho que foi 1 ano e meio de dilatações e tratamento, aí começamos o biológico para induzir a remissão, a gente conseguiu reverter a colostomia e deu tudo certo. Mas eu acho que Show. assim, a gente pega pacientes muito graves, né? Sim. Então pega crianças. É uma doença muito debilitante, né? E pega crianças e as mães sofrem muito porque lida com filho, né? Então acaba afetando toda a família, sabe? Assim, algo que é É, debilitante, assim. Então é complexo, e sabe, Thiago? assim, a qualidade de vida dessa pessoa cai muito, né? Pô, você imagina você ter que 15, 20 vezes, você viajar vira um inferno, né? É Sim, uma coisa sim. que ir pro Pô, você pega o trabalho. avião. Às vezes quando a gente tá com diarreia, nem às vezes é pelo mal-estar, né? Você já passa o dia meio mal, você já não consegue fazer o que você precisa fazer. 3 vezes que você for ao banheiro com diarreia, já atrapalha a sua qualidade, Já. o seu dia a dia. Agora imagina, você vai viajar de avião, você chega lá, a fila tá cheia. Cara, os pacientes falam, eles furam a fila, entram na frente, arranjam a briga, porque vai fazer o quê? Você Não entendeu? tem o que fazer. Então realmente, e ainda é um tema que as pessoas têm vergonha de falar. Sim. Né? Então é complexo você falar, pô, eu tô com diarreia, vou 8 vezes por dia no banheiro. A gente não gosta de falar quando a gente tá com diarreia e vai 1 vez por dia no banheiro, ou quando a gente vai no banheiro na frente de alguém. Então é um Gera um procedimento constrangimento, complexo. né? Sim. E o que você acha aí dos próximos 5, 10 anos? Eu acho que a gente teve uma evolução muito grande, né, nessa questão das medicações em si, mas eu acho que a gente precisa na doença inflamatória intestinal é entender isso, talvez, a inteligência artificial, esses computadores quânticos vão ajudar a gente para a gente tentar... porque antigamente a gente tratava muito, sendo doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, então tinha o tratamento A para a doença de Crohn, tratamento B para a retocolite ulcerativa. A gente tratava pela doença. Agora a gente tende a tratar pelo fenótipo da doença. Uhum. Pô, então, olha, se eu tiver um paciente com a doença perianal, a medicação A vai ser melhor do que a medicação B. Mas acho que talvez o grande sonho é o quê? Pô, a gente conseguir realmente identificar no paciente. Então, olha, para este paciente, por conta dessas alterações genéticas, por conta dessa microbiota, essa medicação vai dar certo. Porque hoje os pacientes, às vezes, eles sofrem. A gente vem porque tratando, a gente tratar. trata a média, né? A gente Os trata trabalhos, ele... empiricamente, e assim, os estudos, ó, em média, esse paciente, mas a média tem o que não tá na média, né? Tem o que tá fora. Então, acho que quanto mais... E a medicina tem andado para isso, né? Para uma especialização no tratamento, Sim. né? Acho que, enfim, a maioria dos cânceres tem andado por essa linha aí. Sim. E, enfim, acho que esse vai ser um futuro que talvez a gente vá ver. Eu acho que sim. E acho que assim, em questão de sonho, assim, é que de fato os pacientes consigam fazer o diagnóstico precoce, consigam ter E atendimento de o qualidade, tratamento sabe? precoce do ponto de vista de remissão, ele deixa a pessoa, por exemplo, você fazer um diagnóstico antes de uma fase mais complexa, tanto da doença de Crohn como da retocolite, ele deixa o paciente mais tempo em remissão? Sim. Ele responde melhor ao tratamento? Sim. Ele previne complicações a longo prazo, sem dúvida. Sem dúvida. Então, por exemplo, a gente teve um estudo que a ideia inicial do estudo nem era para ver essa questão, mas acabou vendo como análise secundária, que comparou os pacientes que fizeram essa técnica Step Up para a doença de Crohn com os pacientes que começaram a terapia biológica em até 12 dias. Foi um estudo em inglês, que pegou o grupo do Reino Unido. E eles viram que a taxa de remissão nesse grupo foi em torno de 90%. Dos que começaram muito precoce. com até 12 dias. Em até 12 dias com o biológico. E os outros fizeram essa técnica. Começa com mesalazina ou com azatioprina e vai. Tralala. Então, tratar precocemente realmente muda o prognóstico. E se a gente fosse pensar idealmente, seria o ideal a gente ter acesso para todos esses pacientes. No SUS tem conseguido também? Tem, também. Não temos problemas nesses pacientes que fecham critério. E que hoje, até por conta do custo, a gente tem esses critérios para entrar com as medicações. E tem que entender que o fato de ter critério não é porque o critério é para não você economizar, né? Porque é justamente o critério é porque naquela pessoa que entra com o critério é onde o medicamento vai funcionar melhor. Existem pacientes com retocolite ulcerativa que vão ficar com a mesalazina para o resto da vida. E 40%, 50% dos pacientes. Então,
A gente tem que seguir esses passos, entendeu? Porque esse é um paciente que a gente não vai alterar nenhuma cascata da inflamação. A mesalazina, ela não é um imunossupressor, não é um imunobiológico, não vai alterar essa condição, então... E os imunobiológicos têm complicações também, né? Sim. Não é farinha, né? Inclusive farinha, se você comer muito, faz mal também. Tá vendo? Até farinha não dá Até farinha não dá pra usar de exemplo. É isso, tudo é avaliar o risco-benefício, né? Então, acho que até a gente tem porque você acaba, querendo ou não, é uma imunossupressão. Muito menor do que um imunossupressor que vai, enfim... Sim. Será? Mas você tem bloqueios, tem que fazer pesquisa de sorologias, você pode reativar doenças. Eu lembro, tem que tomar um monte de vacina, né, antes de começar o imunobiológico. As vacinas são até pra gente, porque uma vez que você tem qualquer imunossupressão, você não pode tomar a vacina de vírus vivo, né? Sim. Então, de fato, a condição de vacinar pré-biológico é muito por isso, ou para você conseguir vacinar com todas as vacinas em si. Mas assim, a gente tem medicações que, por exemplo, eu tenho um acometimento articular, eu vou precisar de um anti-TNF. Perfeito. Também a gente sabe que o anti-TNF pode, em alguns casos, reativar a tuberculose latente. Sim. Então, a gente obrigatoriamente tem que fazer o pesquisa. teste de tuberculose para todos os pacientes, para todas as medicações, independente desse risco ou não. E se tiver, a gente tem que tratar a tuberculose latente para ir começar o imunobiológico. Lógico que quando a gente indica, porque a gente vê que o benefício é muito maior que esse risco. Sim. Mas tem esses riscos. É o que eu costumo falar para os pacientes, né? Às vezes o pessoal diz, doutor, quando operar a próstata, não. Cara, tudo existe a medicina, em qualquer tratamento, acho que na vida é isso. Tudo que a gente vai fazer é pesar risco e pesar benefício. Sim. Atravessar a rua, né? Exato. Se você vai operar uma próstata, o cara não tem sintoma, o cara não tem complicação, tá urinando bem, tá tudo certo, por que eu vou submeter o cara a um risco de uma cirurgia? Sim. Em 99,999% dá tudo bem. Sim, mas e se ele for o 0,1? Exatamente. Você tem que indicar certo. Exato. Então, é que não existe um número, né? Falar assim, olha, existe pra gente colocar em balança e falar. Mas isso é meio empírico, né? A gente faz esse cálculo meio que automático na cabeça quando a gente acaba indicando e quando existem as indicações claras, por exemplo, de cirurgia para qualquer doença, enfim, até a doença inflamatória intestinal, foi justamente medido, olha, operando esses pacientes tendem a evoluir melhor do que não operando. Exatamente. Tem os seus riscos? Tem, mas se não operar, a complicação também a médio tem prazo risco. É muito maior do que o risco também agora para a cirurgia. Então, tem que pesar tudo isso. Assim. Então, a decisão, hoje, por mais que a gente tenha essa decisão compartilhada e que tem que ser dessa forma, sim, mas também não dá para jogar tudo na mão do paciente. Não. Ele não tem o conhecimento que a gente e tem, ele, né? geralmente, ele está numa fase abalada, né? Sim, Porque para você, por exemplo, indicar, às vezes, um tratamento cirúrgico, às vezes ele está psicologicamente abalado, ele não vai conseguir ter um bom discernimento. Às vezes o cara, com câncer de próstata acontece muito isso. O cara tem um diagnóstico de câncer, fala, porra, que opera, ó, 25% de incontinência urinária, 30%, 40% de disfunção. Doutor, não quero nem saber disso. Você opera, tudo bem, tem indicação de operar um câncer de próstata. Mas aí depois que ele está curado da doença, aí ele vem. Aí o problema surge, porque aí, eu não queria ficar Você não me impotente. Falou. Exato. Complicado. Quando, naquele momento, para ele, a prioridade era resolver o câncer. Ele realmente era a prioridade. Sim. Mas ele tinha que saber que faz parte do tratamento. Sim. E quem mentir, falar, não, eu não tenho incontinência, eu não tenho impotência. Então, peraí, vamos explicar o que você está fazendo, né? Porque o cara está mentindo. Exatamente. Então, hoje foi exatamente isso. Eu indiquei uma cirurgia para um paciente que, na verdade, ele mora em Fortaleza, fez uma teleconsulta. E aí você acaba falando, olha, o seu caso, a indicação é cirúrgica. Mas, doutor, como que faz a cirurgia? Olha, você estando desnutrido, a gente tem que fazer uma ressecção. Possivelmente vai ter que ficar com uma ileostomia para proteger essa costura. Depois a gente fecha. Ou, fiz a cirurgia, existe o risco de complicação, então a gente tem que explicar esse risco. Porque quando acontece, pode acontecer, por mais que seja 1%. Mas, pode acontecer uma ileostomia, uma colostomia, você tem que falar pra gente, né? Que é a mesma coisa que você, né? Doutor, agora tô com problema. E às vezes o pessoal às vezes passa, porque ele falou que a técnica dele não tem, não existe isso. Sim. Ele não é melhor que a literatura. Não tem conversa. Sim. Entendeu? Os melhores cirurgiões do mundo têm complicações. Sim. A gente costumava brincar, né? Que só não tem complicação quem não opera ou quem não está acompanhando direito os pacientes, porque não está vendo as complicações. Porque elas vão aparecer com todo mundo. Que elas vão aparecer com todo mundo. Então, eu acho que, de novo, a tecnologia, a robótica,
os novos tratamentos, a melhora da técnica cirúrgica e dos materiais que a gente às vezes até utiliza na cirurgia tem reduzido isso, mas infelizmente ainda está longe do zero, né? Infelizmente, dificilmente vamos ficar longe Vamos, do zero. eu acho que o zero Medicina nunca vai existir. complexa. Como é que é aquela frase, né? Medicina nem sempre nem nunca, né? Exatamente. Show. Então acho que é complicado, Diegão, mas acho que a gente tem evoluído bastante, assim, tanto no diagnóstico como na condução dos pacientes. Então a gente está entendendo melhor como acompanhar, o que buscar, quais nossas metas, e também na terapia não tem nem o que Sim. falar. Eu acho que quando a gente começa a entender melhor o problema, a gente começa em tudo na vida, né? A gente acaba melhorando o acompanhamento e o direcionamento. Os caminhos ficam mais claros. Sim, com certeza. E acho que essa especialização, que até você comentou que a medicina está evoluindo para isso é um fato, né? Por Sim. exemplo, hoje, acho que 90% dos pacientes são doença inflamatória intestinal, que antigamente a gente sempre tinha aquele cirurgião clássico que operava desde tireoide até intestino, criança... Ele anestesiava e ele operava. Exatamente. Criança, adulto e pequenos animais, né? Eles operavam tudo mesmo, assim. Então, acho que hoje, quando tem esses grupos especialistas, a gente acaba estudando mais e entendendo melhor as doenças, né? Então, acho que isso é muito importante. A gente está tratando melhor, de fato, nossos pacientes mesmo. Boa. Lucão, algo mais que você queira falar? Algum Eu acho que é recado? só focar que diarreia mais do que 2 meses não é normal, pessoal. Se tiver com diarreia, realmente procure, porque a gente precisa investigar. Seja uma doença inflamatória intestinal, seja um câncer de intestino, que realmente ainda é muito comum. Então, a alteração do hábito intestinal, seja para diarreia, seja para constipação, por mais do que 2 meses, não é normal. Então, eu acho que se eu tivesse 30 dias com diarreia, eu procuro. Pelo amor de Deus, se eu ficasse uma semana com diarreia, eu ia procurar o médico. Pelo amor de Deus. Meu saco, Pô, né? é lógico. Lucão, tá ruim aqui, dá um jeito. Segura aí, tem que esperar mais um tempo. Mas é isso. Boa. Vale a pena. Lucão, pra quem quiser te seguir aí, pode ir. Hoje eu tô Passar mais no suas- Instagram, @lucasboarini. Me segue lá que tem um monte realmente de conteúdo de doença inflamatória intestinal. Então hoje estou bem ativo, então se quiser segue lá que dá uma força. Tem Boa. bastante conteúdo lá. E a todos que ficaram aqui com a gente até o final do podcast, conversa muito boa. Agradeço aí ao Lucas de Prazer, Tiagão. vir aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio.